Thaís Herédia foi dar uma respirada e voltou aqui para me ajudar na condução, hein, Thaís? Vamos juntos. E também o Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Antônio. Obrigado, Caio. Prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso, adoro seu nome e o nome do meu filho também. Vamos lá. Vamos falar sobre essa declaração polêmica aqui do presidente Lula. Ele disse hoje, em entrevista à Rádio Jornal Meio Norte, que houve falcatrua no leilão de arroz importado. Uma admissão de uma falcatrua pelo presidente da República. Afirmou, porém, que não vai desistir de um novo certame para baratear o preço do produto no mercado interno. A reportagem é de Luciana Amaral. O presidente Lula disse na entrevista o que o motivou a fazer o leilão do arroz. O cara me mostrou lá no celular dele um pacote de arroz de 5 quilos a R$36. Aí um outro me mostrou um pacote de arroz a R$33. Eu falei, não é possível. Não é possível, o povo não pode pagar R$36 num pacote de 5 quilos. Esse arroz está caro. Aí tomei a decisão de importar 1 milhão de toneladas. O leilão foi realizado no dia 6 de junho, com 36 mil toneladas compradas pelo governo, mas foi cancelado por suspeita de fraudes. A empresa vencedora do maior lote tem como sede uma loja de queijos em Macapá e alterou o capital social de R$80 mil para R$5 milhões uma semana antes do leilão. O presidente falou em falcatrua. E depois tivemos a anulação do leilão, porque houve uma falcatrua na empresa. Mas por que eu vou importar? Porque o arroz ele tem que chegar na mesa do povo no mínimo a R$20. Um pacote de 5 quilos. A importação de arroz preocupa os produtores. Eles afirmam que não há falta do produto e temem um desequilíbrio no mercado com uma maior oferta. Mesmo com a resistência do setor, um novo leilão chegou a ser marcado para o dia 19 de junho, mas foi adiado depois de uma negociação com arrozeiros do Rio Grande do Sul. Segundo a associação, o governo se comprometeu a só publicar um eventual novo edital depois de ouvir propostas dos produtores que possam ajudar a equilibrar o preço. Na entrevista, Lula disse que o governo vai recorrer a mais uma estratégia para reduzir o preço do grão. E vamos, inclusive, financiar áreas de outros estados produtivas de arroz para não ficar dependendo apenas de uma região. Vamos financiar, vamos oferecer, o direito do cara plantar e a gente vai dar uma garantia de preço para que as pessoas não tenham prejuízo. Antônio, vamos começar pelo fim. Essa ideia do presidente Lula de financiar a produção de arroz em outros estados, como vocês da Federação da Agricultura, do principal estado produtor de arroz, avaliam essa estratégia ou essa ideia? Bom, Caio, são sucessivas decisões mal tomadas e prognósticos mal feitos porque o diagnóstico está completamente errado. O problema do aumento dos preços não é no arroz. Nós estamos tendo inflação em tudo, né? A inflação é, por definição, aumento generalizado dos preços. Está aumentando tudo, tanto é que o relatório Focus do Banco Central faz 6 semanas que sobe para 24 e 7 semanas para 25. Então, não é o arroz. O arroz o presidente pegou porque traz todo um componente político por trás. Agora, esse tipo de postura do presidente nós já experimentamos. Lá no início no seu primeiro mandato, ele também teve essa mesma ideia e fez o seu governo ir por esse caminho. O governo fez incentivos de toda a ordem para se produzir em outras regiões, sobretudo no Centro-Oeste. E sabe o que aconteceu, Caio? Muitos produtores entraram nessas, o governo botou preço mínimo lá em cima até hoje, tá? O preço mínimo é 20% superior no Mato Grosso do que no Rio Grande do Sul para incentivar a produção no Mato Grosso. Só que as pessoas não produzem no Mato Grosso, ou em Goiás, ou em outros estados, em larga escala, como no Rio Grande do Sul, porque aqui tem uma questão geográfica, aqui tem uma questão de conhecimento. Produzir arroz é muito difícil, é muito mais difícil do que soja. Exige muito mais conhecimento específico. Não é assim, eu vou sair produzindo em outros lugares. Depende de uma série de questões. Então, isso já foi experimentado no passado e gerou uma quebradeira. Muitos produtores entraram nessa onda, aí começou o mercado a super ofertar,
os preços despencaram. E os primeiros a quebrar não foram os produtores do Sul, foram os produtores que tentaram fazer isso em outros lugares. Só que nós não conseguimos entender o que o presidente da República tem contra o Rio Grande do Sul, que está passando por um momento tão difícil, de tanta dor, de tanta calamidade. Ele ainda quer tirar nossa produção daqui para levar para outros estados. Que vai fazer o quê? Vai nos trazer o açaí para o Rio Grande do Sul para compensar, para desconcentrar do norte? Ou seja, não é assim que se faz a distribuição. E se houvesse escassez de produto ao consumidor, vá lá que se pensasse isso. Agora, está provado, não houve escassez. Antes era o problema que ia faltar produto. Agora, a própria Conab, não agora, ela sempre mostrou, não queria se ver esse dado, né? Que os estoques finais dessa safra, nós vamos terminar com estoques maiores do que começamos. Ou seja, no fim desse ciclo, nós vamos terminar com mais arroz do que nós começamos. E não é pouca coisa, é 22%. Deixa eu só jogar para a Thaís aqui sobre essa preocupação inflacionária e a inflação dos produtos agrícolas. Faz sentido essa preocupação do governo? E, de alguma maneira, haveria uma outra solução, se não as sugeridas pelo presidente? A solução para enfrentar aumento de gastos, aumento de custos nos alimentos é esperar, de alguma forma, esse ciclo passar, né? Esse é um fenômeno que acontece no mundo inteiro. A inflação dos alimentos no Brasil, no ano passado, em geral, dos alimentos a domicílio, que tem uma diferença dos alimentos a domicílio e daqueles ofertados fora de casa. Os alimentos a domicílio, no ano passado, tiveram uma deflação de 0,5% no Brasil. Alguns alimentos, leguminosas, o próprio arroz, tiveram um aumento maior, mas leite e carne, por exemplo, houve queda. Agora, em 2024, a expectativa entre os mais pessimistas é que o preço dos alimentos a domicílio possam ter uma alta de até 7%, mas vai ficar alguma coisa entre 4% e 7,5%, ou seja, bem acima da inflação geral medida pelo IPCA, que deve ficar em torno de 4%. Então, a preocupação com os preços dos alimentos, ela é legítima, mas a hora que o governo resolve interferir nessa formação de preço, que não é uma formação de preço especulativa no geral, ela é em função de vários fenômenos e o Rio Grande do Sul é um deles. No ano passado, por exemplo, foi a Índia proibindo exportação de arroz. A Índia é um fornecedor mundial muito importante. Agora, o que não é razoável é o governo achar que vai, primeiro, né, distribuir a produção do arroz. Imagine isso para qualquer outra cultura, né? Não é assim que se faz. E não é razoável o Lula prometer tanta coisa que depende, inclusive, das contas públicas, do fiscal. Como é que o governo vai bancar a diferença de preço de tudo que subir no Brasil? Ô Daniel, no primeiro round, vamos dizer assim, o agronegócio venceu, né? Conseguiu cancelar o leilão, expôs o governo, expôs o Ministério da Agricultura. Nesse segundo round aí, né, que o governo aparentemente não quer recuar desse novo leilão. O ambiente político em Brasília, no Congresso, em relação a esse novo leilão e a insistência nesse assunto está em que pé? Caio, dá para dizer com bastante segurança que o governo está mais fragilizado na reta que está preparando, em que está entrando para a segunda tentativa de leilão. E a bancada ruralista e os oposicionistas do leilão estão fortalecidos, por dois motivos, essencialmente. Pela derrota que teve o governo ao organizar o primeiro leilão, pela queda do secretário de Política Agrícola, que é um interlocutor do Ministério da Agricultura, era um interlocutor do Ministério da Agricultura com o Congresso. O ministro Carlos Fávaro perdeu muito essa capacidade ao ter aderido ao governo. O secretário de Política Agrícola é um resquício ali de governos anteriores. E porque a CPI do arroz já tinha, hoje à tarde, eu atualizei esse número, 158 assinaturas. Faltam 13 para atingir o patamar mínimo, aí depende da instalação pelo presidente da Casa, Arthur Lira. Mas é uma CPI que tende a virar um palco ali da oposição, como foi a CPI do MST em 2023. Se vai gerar novas denúncias, resultados, isso não se sabe, mas é um lugar onde o governo entra acuado. Agora, Rafael, de uma maneira geral, o mercado enxerga como uma intervenção clara, né, na economia.
Não há dúvida, e acho que está no bojo, né? Essa questão da intervenção específica no Rio Grande do Sul, mercado de arroz, entre outros, está no bojo de uma preocupação mais ampla, tanto do mercado quanto do governo, né? Olhando do governo a questão inflacionária, a gente tem visto o Lula fazendo todo tipo de pressão em relação ao Banco Central, né? Então, portanto, acho que todo o esforço que o governo, certo ou errado, vai tentar fazer. E do ponto de vista do mercado é isso, né? O que vem dessa retórica vai batendo nas decisões mais concretas. Acho que não há dúvida que, aos olhos de hoje, tem uma precificação muito alta de risco, né? A gente olha onde é que está o câmbio, a Thaís está toda hora chamando atenção nas suas coberturas de economia, e isso impacta a inflação, e aí o temor vai aumentando, vai virando uma bola de neve num momento político delicado para o governo. Antônio, nessa sobrevida aí que vocês ganharam, né, nesta semana na reunião, né, dos produtores do Rio Grande do Sul, na Conab, com o ministro do Desenvolvimento Agrário, com o ministro da Agricultura, vocês ganharam, e conversamos essa semana sobre isso, um tempo para apresentar propostas para convencer o governo a desistir do leilão. O que pode sair dessas propostas que vocês apresentarão? Qual é a estratégia principal? Chegar para o governo e dizer, olha, essa é a nossa alternativa ao leilão. Vocês topam? O que vocês vão levar, acho que nessa semana ou na outra, ao governo? O setor vai se reunir na semana que vem, não só os agricultores, como a indústria, porque está todo mundo muito preocupado com esse tipo de intervenção. Vão se reunir na semana que vem e vão discutir, justamente provocados pelo governo, nessas reuniões que aconteceram nesta semana. Eu posso te trazer a minha opinião pessoal. Eu acho que não tem muito o que fazer. Não tem como concordar com uma coisa absurda dessas. Esses leilões nos remetem ao tempo do plano cruzado. Aceitar esse tipo de intervenção no mercado não funciona. E o diagnóstico está sempre errado. Por exemplo, o governo lançou um card, ficou rodando ali nas redes do governo, dizendo que o arroz antes das enchentes custava R$ 5,93, depois passou a custar R$ 7,05 ou coisa que o valha. O aumento dava 18,8%. E aquilo ficou sustentando o discurso do governo que, olha, que absurdo, o pessoal está especulando, enfim, olha quanto aumentou o preço. E fonte Conab, não sei de onde que a Conab coleta preço no consumidor. Aí veio o IBGE, através do IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação do Brasil, ao nível do consumidor, e trouxe o crescimento de maio para o arroz de 1,47%. O que aumentou depois das enchentes foi 1,47%, desmentindo o próprio IBGE, através do IPCA, desmentindo todo o pressuposto que o governo estava se ancorando no passado. E esse mesmo IPCA mostrou que a batata inglesa aumentou 20,61%, a cebola aumentou quase 8%, a cenoura um pouco mais de 6%, e o arroz 1,47%. Ou seja, cada argumento que o governo usa, os próprios dados oficiais tratam de desmentir. Então está na hora do governo olhar para frente, entender que ele está criando, com todo esse gasto fiscal, uma mega de uma instabilidade. Olha o câmbio como é que está agora. Antônio. Se vai importar arroz, olha quanto já subiu o câmbio, olha quanto mais caro vai ficar. Ou seja, o governo está criando inflação com gasto público, está gerando instabilidade macroeconômica, está gerando aumento na taxa de câmbio. Está na hora do governo começar a olhar para as coisas certas e parar de ter essas discussões de cozinha, que é como essa que ele está tendo com a questão do arroz. Está pegando o arroz para Cristo, né? Thaís. Primeiro é importante dizer o seguinte, a inflação de alimentos num país como o Brasil, em que a renda média é muito baixa, ela é preocupante, né? A gente não pode achar isso normal, mas infelizmente é como acontece. A economia, ainda mais os alimentos in natura, que são aqueles que estão tendo o preço mais elevado, sofrem com ciclos de clima, por exemplo, com o El Niño, agora o Laninha, mais seco em algumas regiões, muita chuva em outras regiões, e isso acaba afetando o preço. Ao longo dos anos, as famílias vão aprendendo a comer aquilo que é sazonal, aquilo vai trocando uma coisa por outra. Já tivemos o tomate mais caro, a cebola mais cara, a batata mais cara, e isso vai fazendo uma troca. Então, é óbvio que é legítimo o governo ter preocupação com a inflação sobre os alimentos, né? E é importante ressaltar aqui, portanto, que o Brasil passa essa crise dos preços de alimentos, que não é uma crise, mas passa um ciclo de alta dos preços dos alimentos, em um momento em que
A contraparte é o mercado de trabalho que está indo bem, né? Menor taxa de desemprego nos últimos 10 anos, uma renda que está crescendo muito. Então, o contraponto para evitar uma perda de poder de compra muito grande e dar algum poder inclusive de buscar troca na cesta de alimentos consumidos em casa ao consumidor brasileiro, o saldo é menos prejudicial do que já foi no passado. Rafael, para encerrar esse bloco, até que ponto essa operação toda do arroz esgarça uma relação com os ruralistas, com o agronegócio, que o ministro Carlos Fávaro vinha tentando construir entre o Palácio do Planalto e o setor? Acho que é preocupante, né? O Daniel, inclusive, citou a possibilidade de ter uma CPI, né, a partir desse caso. É um grupo importante, é uma bancada bastante articulada, no momento em que o governo vai precisar de bastante apoio para outras agendas que não têm a ver diretamente com a questão de alimentação, enfim, mas que o governo precisa de apoio dessa base. Uma parte dessa base vem da bancada ruralista, de tal sorte que aquilo, né, já não tem uma ligação natural entre o governo e esse setor. E à medida que esses conflitos vão se avolumando, vai ficando mais difícil essa tarefa mais ampla do governo Lula, que a gente comentava, organizar sua base aliada para fazer frente às agendas que ele está propondo. Rafael Cortes, sócio da Tendência Consultoria, cientista político, muito obrigado. Bom fim de semana, viu? Eu que agradeço. Bom fim de semana para todo mundo. O Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Antônio. Bom fim de semana. Bom final de semana a todos.